Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana e a outra semana, vamos passar 2 semanas juntos falando sobre missões mundiais, missões transculturais, falando um pouco sobre a igreja fora do nosso contexto, como o Brasil, da nossa cultura regional, como é o cristianismo em outras nações, a questão da perseguição, os países onde se mais persegue cristão, quais são as punições para aquelas pessoas que são adorando ao Senhor Deus nesses países perseguidos, os países onde tem menor índice de cristão, os lugares, as etnias, as tribos, países que ainda precisam da tradução bíblica, ainda muitos países precisam. Vamos falar também sobre a questão de porcentagem do evangélico no nível de América Central, América do Sul, Ásia, América do Norte, Europa, enfim, vamos trazer números, vamos trazer esses dados, vamos trazer um pouco desse diagnóstico. Mas por que isso tudo? Para que nós, como igreja local, nós, como igreja regional, passamos a entender, a perceber que o Evangelho do Senhor Jesus, o cristianismo, a igreja, não é só esse metro quadrado que nós vivemos, não é só essa realidade que nós vivemos como igreja, é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que esse metro quadrado que nós vivemos como igreja, o cristianismo é muito mais do que isso. A questão da realidade aí fora, algumas regiões culturais que para nós aqui seria pecado, e lá fora é tão comum porque é dentro da cultura. Nós precisamos entender mais como missão, na nossa perspectiva missionária, quando a gente abrimos mais o entendimento sobre isso, como buscando mais informação, quando o nosso coração fica mais sensível a entender mais como é a igreja fora do nosso contexto, nós ficamos mais maravilhado com o poder de Deus, com esse soberano, nessa soberania que Ele tem sobre esse mundo. Nossa, que Deus grande! Então, muitas vezes nós conhecemos a história do cristianismo, o evangelho, a questão de adorar o Senhor, a Deus, cultuar o Senhor Deus, naquele contexto de igreja local, naquele metro quadrado. Então a igreja é muito mais do que isso, o evangelho é muito mais do que isso, o cristianismo é muito mais do que isso. Achamos que o conforto da nossa igreja, o ar-condicionado, os bancos acolchoados, o transporte acessível, o meio de comunicação, um som excelente, achamos que tudo isso é uma realidade da igreja em todo canto, mas não, meu irmão, nós não temos noção como é que funciona a questão de um culto em outros países aí, a questão de poder ler a Bíblia, a questão da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então ainda vivemos num país, ainda temos uma certa liberdade de expressão, ainda vivemos num país, ainda podemos andar com a Bíblia na mão, ainda podemos parar em um local e compartilhar o amor de Jesus. Ainda estamos assim, estamos orando para que não mude, mas se mudar, a nossa fé permanece. Mas vamos orar ao Senhor Jesus que não mude essa realidade, mas nós temos essa liberdade de expressão. Então muitas vezes achamos que o cristianismo é fácil assim, é acessível assim a mundo afora, mas não. Então, durante essa semana, nós vamos estar falando sobre missões transculturais, missões mundiais, fazendo um diagnóstico sobre o que está acontecendo a respeito da perseguição aos evangelhos, a pregação da mensagem do Senhor Jesus, a tradução da Bíblia, os países com maior índice de cristãos, os países com menor índice. Vamos estar falando um pouco sobre isso. Eu gosto de caminhar muito por via de informação do Ministério Portas Abertas. O Ministério Portas Abertas é um ministério que está há mais de 40 anos trabalhando com missões transculturais, missões mundiais,
e principalmente com países onde a igreja é perseguida, onde o evangelho não se pode ser pregado, né? O fundador foi conhecido como Irmão André. Esse nome é o nome dado para ele porque o nome original dele ficou guardado por muitos anos, porque como ele andava em muitos países muçulmanos, ele não poderia revelar o nome dele, então ele é conhecido como Irmão André, o contrabandista de Deus, o contrabandista de Bíblia. Ele ficou conhecido porque ele entrou em várias nações onde não se podia ter Bíblia, onde a Bíblia não era traduzida. Então ele é um desses que se empenhou de maneira a vida toda na questão de tradução de Bíblia e levar a lugares onde a Bíblia ainda não era traduzida, onde não tinha a palavra de Deus. Então, irmão André, né, que é o fundador do Portas Abertas, essas missões que constantemente, bem atualizada, traz números, traz a realidade de como está a igreja fora do Brasil, fora da sua nação local. Então, eu caminho muito pela Missão Portas Abertas. As minhas informações é muito por ele, mas hoje nós temos vários outros meios de se informar. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós tínhamos apenas, né, algumas revistas, alguns folhetos, algumas informações que vinham aleatoriamente, chegavam até nós, o que estava acontecendo fora. Alguns missionários que vinham de outras nações, muitas vezes expulsos daquela nação, outra vez por necessidade voltavam para o Brasil e testemunhava ali como era a realidade do Evangelho da sua nação. Então a gente tinha algumas informações, mas era pouca. Hoje não, hoje apenas 2 cliques a gente passa a saber o que está acontecendo no mundo todo a respeito do cristianismo, da perseguição à mensagem do Senhor Jesus, aonde se pode pregar o Evangelho. Então cabe nós, como igreja local, como igreja regional, procurar saber o que está acontecendo. Talvez nós não tenhamos como ir lá, mas a partir do momento que nós temos as informações, já é um processo de nos posicionar para interceder, para orar, para aqueles que já estão lá, para Deus levantar novos mártires, porque tem alguns amigos e irmãos em Cristo, missionários, que têm um chamado para mártires, isso mesmo. Está pronto para ir para país perseguido, sabemos que lá está pronto para morrer em prol do Evangelho, né? Nós cantamos muitas vezes, pregamos, estamos dispostos a dar nossa vida pelo Evangelho, mas não, meus irmãos, não tem nem noção o que é isso, nem noção. Eu estou falando no aspecto espiritual e no aspecto físico também, na questão física, quando se trata de missões em países perseguidos, né? Então, vamos trazer um pouco sobre essa realidade, vamos trazer esses números, essas informações durante essas 2 semanas. Então, fique conosco, vamos entender mais sobre missões fora da nossa igreja local, fora da nossa região, do nosso Brasil, missões transculturais, missões nacionais. Amém? Graça e paz, até amanhã.